Vai dar. Olá, buenos dias, tudo bem? Então vamos dar a continuidade, depois eu vou dar a revisão, certo? Então, se vê como o verbo, o modo verbal se realiza do verbo utilizado para dar o quê? Direções, que já havia dito. Girar na primeira conjugação, coger na segunda e seguir na terceira. Então, o que eu vou utilizar? O verbo para eu indicar uma direção, eu uso o tu e usted. O tu, quando é pessoas conhecidas, você vai utilizar. E usted é para pessoa que você deve respeito, que você não conhece, né, mais velho. Então, você tem que saber. Que nem em português. Você, para o seu coleguinha, você fala você. Já para o professor, senhora, professora, sua mãe. Então, a mesma coisa é isso. Quando vai o quê? Tá em uma rua e você vai pedir informação. Então, você, dependendo, você usa tu e dependendo, você utiliza você. Por exemplo, girar. No tu, eu vou trocar pelo a. Então, vai ficar gira, certo? Já no usted, vou trocar o e pelo o a pelo e, vai ficar gire. Já coger é o contrário. Tu eu coloco o e o usted eu coloco o a. Mira que fica, uma cruz, certo? E aí o que vai tanto a segunda e a terceira sigue a mesma, certo? Sigue e para você vai se quedar siga, certo? E agora vamos também ter atenção em las direções, que eu posso dizer a la esquerda, a la derecha, arriba, abaixo, ao lado, em frente, delante, detrás. Então, tudo isso depende quando você vai dar informação, a direção de um lugar onde a pessoa vai pedir, você vai dizer, mira, siga recto, depois de 3 quadras ou manzana, dependendo da região. Aí, o que você vai? Você vai dizer, vire à esquerda ou vire à direita. Aí, depois, siga recto e depois tem o quê? Ao lado de uma zapataria, logo 3 casas encontra o que está buscando. Então, tudo isso você Você utiliza, em direção, certo? Isso é muito fácil, certo? E aí, vou trabalhar meio de transporte. Eu vou usar o quê? A preposição em. Então, para tudo, eu vou dizer, eu vou em coche, em autobus, em avião, certo? Antônio vai aos lugares pé ou em autobus? Ele está dentro do quê? Ele está a pé? Não, ele está dentro do autobus. Então, eu digo, Antônio vai a los lugares a pé ou em autobus? Em autobus, porque ele está dentro do ônibus, né? E aí, para designar sempre um meio de transporte, utilizamos a preposição em. E aí, como eu tinha dito, metrô, el coche, el trem. Então, tudo isso eu utilizo em. Tem também em bici, em moto ou motocicleta, só que tem algumas exceções. Como sempre,
em tudo tem a regra, mas às vezes tem as suas exceções. E aí nós temos 3 exceções que eu não vou usar a preposição em, para mesmo por ser no meio de transporte. Eu vou, por exemplo, a caballo, a nado, eu não vou, e a pé, eu não vou utilizar em. Então, eu não vou em pé, eu vou a pé. Eu não vou em caballo, eu vou a caballo. Eu também vou a nado e não em nado. Então, essas 3 exceções que eu não vou utilizar para o meio de quê? De transporte, tá? Então, os demais todos eu vou utilizar a preposição em, mas esses 3 eu vou utilizar o a em vez do e, certo? E esses são o que a revisão. E agora eu vou a correção de quê? De las singulatividade. Como você já leído todos o texto, então o que eu vou fazer? Vou direto de la pergunta, porque foi o que? De la atividade. Só coloquei para ilustração, para saber que são de las 5 o que? Pergunta. E aí pergunta assim, em relação ao texto, predomina o caráter. Que tipo de texto é? Ele é narrativo, argumentativo, expositivo ou descritivo? Então, como ele lá descreve, então ele é um texto descritivo, certo? E a autora do texto considera a visita a Bogotá como fácil, por quê? Por que a autora ela considera? Porque não há violência no país, trata de uma cidade muito bonita, ou uma capital do país, ou os monumentos históricos estão centrados em uma avenida. Então, quem que colocou a letra D está correto. Aí vamos lá. 3. Segundo o texto, o ecletismo presente na arte sacra colombiana se deve ao fato de que as igrejas estão centradas em uma única rua, os diversos tipos de arte chegaram ao mesmo tempo na região, ou as pessoas não são tão religiosas, ou a arquitetura das igrejas é considerada como um aspecto religioso. Então, qual que vocês colocaram? Se vocês colocaram a letra B, está correto. Por quê? Os diversos tipos de arte chegaram ao mesmo tempo na região. Então, isso que diz lá no texto. E aí nós temos a 4, que a autora prefere o panorama de colina Monserrate, ou ainda que o mirador. Então, qual que ele prefere? Seja mais alto do que a colina, ou conte com uma nova iluminação que produz um bom efeito, ou não esteja na mesma rua que a maioria dos monumentos, ou D, faça parte de uma igreja. Então, qual das 4 vocês colocaram? Quem é colocada a B está correta. Por quê? Conta com uma nova iluminação que produz o quê? Um bom efeito. É o que lá diz no texto, né? E segundo o texto, por que é interessante visitar alguma igreja? Por que é interessante visitar alguma igreja? Porque tem o museu, como lá fala, aí tem gente que fala, eu prefiro, aí depende de cada um, né? Que gosta de igreja, vai, gosta de museu, vai. Então, lá no texto fala o quê? Então, ele quer saber por que acha interessante visitar. Porque nela se pode observar o desenvolvimento da arte com o passar do século, ou o quê? Ou para observar seus aspectos religiosos, ou
Letra C, porque é mais barato do que ir ao museu. Ou D, porque é cansativo ir a lugares com 4 andares, né? Então, por isso que eu estava falando, aí depende de cada um, né? Do que prefere. E aí, quem colocou a está correto, porque nela se observa o que? Todo o desenvolvimento, tá? Da arte com o passar do século. Lá no século XXI, né, era de uma forma, hoje, se for fazer, é totalmente diferente. E é a beleza que nos encanta quando que você vai visitar essas igrejas, os museus para ver. Tem coisa que tem em museu que hoje a gente nem vê mais. Então, é interessante você saber, conhecer a história, e é muito, o quê? Muito importante, certo? Então, o primeiro ano, como eu havia dito, tal palo, tal astilha. Então, tal pai, tal filho. Tem essa expressão que é o quê? Vai falar sobre a família, que vai, o quê? Uma revisão da prova que eu dei. A descrição física e psicológica, tá? E nome. Quando eu digo nome, o meu nome é Beatriz. O meu apelido é Vieira da Cunha, certo? O meu apodo ou sobrenome, ele é o quê? Bia, que vem do meu nome. Só que vocês não podem esquecer que não pode ser um sobrenome pejorativo. Tem que ser uma forma carinhosa ou do seu próprio nome, né? Como Beatriz, Bia, Maria, tem gente que chama de Mary, Emanuel, Manolo. Então, e isso que depois eu tinha já classe passada, que dá o quê? A continuidade de isso. O comparativo, né, de igualdade, de superioridade e inferioridade, que já está na explicação, certo? Então, nós quedamos por acá. Buena, hasta la vista.